Olá pessoal, meu nome é Thaisa e hoje vamos falar sobre o livro Microbiologia dos Alimentos. Oi, gente, meu nome é Nicole e vamos falar sobre o capítulo 7, que fala sobre o controle do desenvolvimento microbiano nos alimentos. Oi, gente, meu nome é Caio. Meu nome é Juliana. Meu nome é Murilo. E meu nome é Tamara. Oi, gente, eu sou o Caio e eu vou começar a falar aqui sobre o nosso tema, que é o controle do desenvolvimento microbiano nos alimentos. Então, um microbiologista de alimentos, o dever dele, ele busca controlar o desenvolvimento de micro-organismos nos alimentos, a fim de preservar a saúde do consumidor daquele alimento, e evitar alterações indesejáveis. E, embora seja completamente impossível que um alimento não tenha nenhum micro-organismo, é adotado uma série de medidas, para limitar o crescimento desses micro-organismos. Eu vou citar aqui algumas delas. Como, por exemplo, a remoção mecânica de micro-organismos, que seria um exemplo a filtração. Também a atmosfera desfavorável, que seria a embalagem a vácuo de alimentos. Também o uso de altas e baixas temperaturas, que faz com que os micro-organismos morram, os que não resistem às baixas ou altas temperaturas. A desidratação também é um método. Os conservantes químicos, a irradiação e a destruição mecânica, como por exemplo de altas pressões. Então, a combinação de vários desses métodos é o que é mais usado, para falar a verdade, não um só. E sobre os princípios da conservação, eles incluem retardar a decomposição microbiana, que isso quer dizer o quê? Prevenir o acesso, o crescimento ou a destruição total desses micro-organismos. Retardar também a autodecomposição, que seria inativar as enzimas e prevenir as reações químicas. Um exemplo disso seria a oxidação. E também prevenir danos causados por insetos, animais e outros fatores externos. Ainda sobre o controle dos micro-organismos por remoção, uma das maneiras, de se controlar a carga microbiana em um alimento é pela remoção desses micro-organismos que estão ali presentes. E ela pode ser realizada pelos processos de lavagem, centrifugação e filtração. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Sobre o processo de lavagem, ele é utilizado no preparo de carcaças, animais e vegetais por evasamento, congelamento ou consumo. E é necessária uma etapa de lavagem para remover os micro-organismos, poeiras e resíduos de pesticidas. Contudo, esse processo ele pode ser ineficaz ou até prejudicial em alguns casos, como por exemplo no polimento de frutas com escovas, que pode causar ali algum dano que não é visível assim a olho nu e acelerar a deterioração daquela fruta. Ou também um exemplo seria a lavagem inadequada de ovos, que é um grande problema se não feita corretamente. Agora, sobre a sedimentação e a centrifugação, não são processos totalmente eficazes também, ali para remover os micro-organismos. A sedimentação ela é usada no tratamento de água, não sendo o suficiente para torná-la potável. E a centrifugação aplicada na industrialização do leite, por exemplo, ela atua como clarificação ao remover partículas suspensas. E ali, em alta velocidade, ela elimina a maioria dos esporos. Já sobre a filtração, a filtragem, é o único método ali que remove completamente micro-organismos, mas ela está limitada porque só pode ser feita em meios líquidos, não tem como você fazer a filtração de algo que não é líquido. E também ela utiliza de filtros esterilizados de materiais como terra, diatomaceia ou celulose e é aplicada em sucos, cervejas, refrigerantes, água e também em vinho. E agora eu vou falar um pouco também sobre a conservação pelo emprego de altas temperaturas. Que é bastante, a gente vê bastante, falar sobre o uso de altas temperaturas na conservação de alimentos, que se baseia nos efeitos do calor de destruir esses micro-organismos, ao desnaturar as proteínas e inativar as enzimas essenciais ali naquele micro-organismo. E existem duas formas, desse tratamento térmico, que seria a pasteurização e a esterilização, que eu vou falar um pouquinho aqui de cada um também. Sobre a pasteurização, ela pode eliminar micro-organismos patogênicos no leite, por exemplo, e ela reduz esses micro-organismos deteriorantes. Isso já é em sucos e vinagres. Ela é aplicada em alimentos ácidos e também aqueles que são mantidos sob refrigeração. No leite, como por exemplo, a pasteurização ocorre a 63 graus por 30 minutos ou a 72 graus por 15 segundos,
que são ali em altas temperaturas por tempo curto, e também, como eu falei, de 63 graus por 30 minutos, que seria baixa temperatura por tempo longo. Os tratamentos térmicos, eles são eficazes na destruição de micro-organismos patogênicos não formadores de esporos. Alguns exemplos são a bactéria Mycobacterium tuberculosis e Coxiella burnetii. E também algumas leveduras, bolores, bactérias gram-negativas e muitas gram-positivas. Já vale ressaltar aqui também que existem alguns micro-organismos que vão resistir a esse tratamento térmico de altas temperaturas, porque eles são resistentes a altas temperaturas. E alguns exemplos seriam os termófilos e os termodúricos, como os gênios Lactobacillus e os streptococcus, que resistem a essas altas temperaturas, mas não vão se multiplicar. Já sobre a esterilização, ela visa destruir todas as células viáveis ali detectáveis naquele alimento, sendo chamada esterilização comercial, quando nenhum micro-organismo viável é encontrado em um número sobrevivente significante ali naquele alimento. No leite, por exemplo, a esterilização ela ocorre de 140 a 150 graus por poucos segundos. Ou seja, produzir um leite longa-vida ali vai se manter estável por mais de 8 semanas em condições assépticas, sem alterar o sabor ou o odor do leite. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que afetam a termorresistência dos micro-organismos. Eu posso começar a citar pela água, que a água ela é um resistente térmico que aumenta a diminuição da umidade. Então a desidratação ela protege as células. Gordura, o lipídio protege micro-organismos, ao reduzir o conteúdo de água, aumentando ali a sua resistência. Já os sais, alguns sais eles aumentam a resistência ao calor, enquanto outros podem torná-los mais sensíveis. E sobre os carboidratos, os açúcares eles protegem os micro-organismos com variações diferentes entre cada tipo de açúcar. E sobre o pH, o ambiente neutro ele favorece a maior resistência térmica, enquanto a acidez ela acelera essa destruição. Sobre as proteínas, alta concentração de proteínas aumentam a resistência térmica. E quanto ao número de micro-organismos, populações maiores elas exigem mais calor ali para serem destruídas do que as populações com menores. E a fase de crescimento, células em fase estacionárias, elas são mais resistentes ao calor. Temperatura de crescimento, ela quer dizer que os micro-organismos que crescem em temperaturas mais elevadas, eles tendem a ser mais resistentes ao calor. Sobre os compostos inibitórios, as substâncias inibidas reduzem a resistência térmica. E sobre a relação tempo-temperatura, quanto maior a temperatura, menor o tempo necessário para destruir os micro-organismos. Sobre a resistência de esporos, os esporos bacterianos eles têm alta resistência ao calor, devido à desidratação dos protoplastos, e também à presença do ácido dipicolínico. E os minerais também. E as suas várias camadas ali presentes, que são compostas de proteínas e alguns outros compostos, contribuem para essa resistência. A resistência de esporos ela parece ser decorrente da desidratação do protoplasto, da mineralização e da adaptação térmica. Então, dando continuidade, eu vou falar sobre o envasamento asséptico. Esse método esteriliza alimentos e embalagens separadamente, permitindo o uso de materiais como os cartões de multicamadas. Ele preserva o melhor sabor dos alimentos, mas pode ser menos eficaz na proteção contra o oxigênio em comparação com as embalagens de vidro ou metal. Os micro-organismos termófilos. Estão presentes neles as temperaturas de crescimento, como por exemplo, os termófilos, eles crescem entre 45 graus a 70 graus em uma fase de multiplicação rápida, mas também curta, em altas temperaturas. Nisso, encontra as enzimas, as enzimas de termófilos são termorresistentes, sendo mais estáveis e ativas em altas temperaturas, possivelmente devido à sua composição de aminoácidos hidrofóbicos e ligações com os íons metabólicos. Os ribossomos, a estabilidade térmica dos ribossomos está relacionada com a temperatura máxima do crescimento, enquanto o DNA ele não é termorresistente, e a maior presença de GIC no RNA também ela aumenta a estabilidade. Os flagelos,
de termófilos, eles são mais resistentes ao calor, suportando até 70 graus. Também tem as necessidades nutricionais, nas quais os termófilos eles requerem mais nutrientes em altas temperaturas, o que pode indicar uma eficiência metabólica mais reduzida. A tensão de oxigênio. À medida que a temperatura ela aumenta, a demanda ali por oxigênio também cresce bastante, limitando o crescimento dos termófilos em meio de cultura. Os lipídios celulares. O aumento da temperatura vai diminuir mais a proporção, dos ácidos graxos insaturados, favorecendo os saturados que formam as ligações ali mais estáveis. As membranas celulares, nas quais as alterações dos lipídios elas vão afetar mais a estabilidade das membranas celulares fundamentais para o crescimento e sobrevivência dos termófilos. A eficiência de crescimento. Mesmo em temperaturas ótimas ali, os termófilos eles vão se multiplicar mais lentamente que os mesófilos, devido à maior eficiência das suas enzimas. E também tem a genética, que os estudos eles mostram que a capacidade de crescimento em altas temperaturas, elas podem ser transferidas geneticamente, mas o mecanismo exato dos termófilos ainda não é completamente compreendido. Agora vamos entrar sobre o controle dos micro-organismos através da desidratação. Então, o que é isso? A desidratação ela é um método específico de conservação dos alimentos antigo e muito eficaz. Ela é baseada na remoção da água, para inibir a atividade dos micro-organismos e enzimas. Os alimentos com baixo teor de umidade, como LMF, de acordo com o IMF também, eles possuem respectivamente a atividade de água inferior a 0,60 e entre 0,60 a 0,85. Isso que limita o crescimento microbiano. Além de prevenir contaminações, a desidratação ela reduz o custo de transporte e armazenamento e permite a produção de alimentos para os processos ali específicos. O pré-tratamento. O processo de desidratação ele requer alimentos de boa qualidade, dependendo do tipo de diferentes pré-tratamentos, como a lavagem, o branqueamento e a imersão em soluções alcalinas. O branqueamento, ele que envolve a imersão em água quente ou a vapor, e ele é essencial para inativar as enzimas e fixar as cores e também reduzir a contaminação microbiana até 99%, além de também facilitar a embalagem. Esses tratamentos eles são essenciais para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos desidratados. Oi, gente, eu vou falar sobre a atividade de água mínima relatada para a germinação e crescimento de alguns bolores e leveduras deteriorizantes. A tabela 7.6 ela mostra a atividade mínima de água necessária para a germinação e crescimento de bolores e leveduras. E essa atividade de água mínima é essencial para o controle de micro-organismos em processos de conservação de alimentos. E são discutidos processos como a desidratação e liofilização, que visam inibir o crescimento microbiano ao remover água dos alimentos, embora alguns micro-organismos sobrevivem a esses processos. A estabilidade de alimentos desidratados e intermediários. Referente à estabilidade dos alimentos desidratados, destaca-se o risco de deterioração, caso a umidade relativa seja inadequada. Alimentos com alto teor de lipídios estão sujeitos à rancificação oxidativa, enquanto outros sofrem a reação de Maillard. Medidas para minimizar essas deteriorações incluem o controle da atividade de água e o uso de antioxidantes. Em seguida, os alimentos de umidade intermediária, IMF, são descritos, com foco em suas faixas de atividade de água e a importância de controlar essa atividade para evitar a multiplicação de patógenos como Staphylococcus aureus. Os alimentos de umidade intermediária, IMF, são descritos como as frutas secas, os bolos e produtos de confeitaria, alimentos congelados, açúcares, xaropes, alguns doces, cereais, bolos de frutas, mel, concentrados de sucos de frutas, geleias, leite condensado, alguns embutidos fermentados e alguns queijos maturados. Esses alimentos eles possuem uma faixa de atividade de água que permite maior estabilidade durante o armazenamento,
sendo caracterizados por um teor de umidade entre 15% e 50%. A preparação e exemplo de alimentos com umidade intermediária. Os alimentos IMF, como frutas secas e carnes desidratadas, podem ser preparados por diversos métodos para alcançar a atividade de água desejada. A tabela 7.8, ela lista exemplos de alimentos IMF tradicionais com suas respectivas faixas de atividades de água, que são cruciais para a preservação e segurança alimentar. Alimentos de umidade intermediária IMF, eles possuem uma atividade de água entre 0,69 e 0,85 e umidade de 15 a 50%. Exemplo, frutas secas, geleias e queijos maturados, como foi dito anteriormente. Técnicas de preparos também, infusão a seco, desidratação osmótica e uso de aditivos para manter a qualidade. Os aspectos microbiológicos dos alimentos com umidade intermediária, IMF. A atividade antimicrobiana dos IMF depende de fatores como atividade de água, AA, pH, EH, conservadores, microbiota competitiva e tratamento térmico. Esses alimentos, geralmente, eles inibem bactérias gram-negativas, mas permitem a proliferação de gram-positivas e fungos, com alguns bolores se desenvolvendo em AA superiores a 0,70. Agora eu vou falar um pouco sobre a estabilidade dos IMFs durante o armazenamento. Para evitar a deterioração e o desenvolvimento de bolores, os IMFs eles devem ser armazenados em condições de umidade adequadas, preferencialmente com embalagens impermeáveis para evitar a entrada de água e de oxigênio, reduzindo o risco de crescimento microbiano. Agora, sobre o controle do desenvolvimento microbiano com baixas temperaturas, elas retardam o crescimento microbiano, especialmente de micro-organismos psicotróficos que se desenvolvem em temperaturas entre 0 graus e 7 graus, mas não crescem rapidamente a essas temperaturas. Sobre a refrigeração e o congelamento. A refrigeração ela reduz a velocidade de deterioração dos alimentos, enquanto o congelamento prolonga sua vida útil. No congelamento rápido, a temperatura desce a menos 20 graus em cerca de 30 minutos, inativando micro-organismos e mantendo melhor qualidade dos alimentos. Processos e estabilidade de alimentos congelados. O congelamento de alimentos envolve a remoção de calor, o que pode ser feito por convecção, condução ou radiação. Em sistemas comerciais, a combinação de convecção e condução é mais comum. Existem várias técnicas de congelamentos, como congeladores de placas, de ar forçado e de imersão em líquidos como CO2 e N2. A velocidade de congelamento é crucial, pois o congelamento rápido ele gera pequenos cristais de gelo, preservando a estrutura do tecido e a qualidade do alimento, enquanto o congelamento lento ele forma grandes cristais que causam maior desidratação e alterações na textura. Os processos e estabilidade de alimentos congelados. Durante o congelamento, a água livre congela a menos 20 graus, mas a água ligada a outras moléculas não está disponível para atividades biológicas, o que impede a deterioração por enzimas e micro-organismos. A embalagem também é importante para evitar a oxidação e proteger o alimento do oxigênio. A estabilidade dos alimentos congelados depende de fatores como temperatura, tipo de embalagem e tratamentos antes do congelamento, que podem reduzir a ação de enzimas prejudiciais. E a temperatura de armazenamento mais baixa aumenta a vida útil do produto. E a adição de antioxidantes à embalagem ajuda a prolongar sua conservação. Pessoal, eu vou dar continuidade falando sobre os efeitos do congelamento sobre os micro-organismos. O congelamento é uma técnica de conservação de alimentos que reduz
mas não elimina completamente a atividade microbiana. A velocidade de congelamento e as temperaturas são cruciais, a menos 20 graus Celsius. Por exemplo, a redução de micro-organismos é mais lenta do que as temperaturas ainda mais baixas. No entanto, esporos, toxinas bacterianas são resistentes a baixas temperaturas e não são destruídos pelo congelamento. Sobre os efeitos do congelamento. O congelamento impacta diferentes micro-organismos de maneiras variadas. Em geral, algumas bactérias causadoras de doenças são mais sensíveis do que outras. O tipo de congelamento, sendo rápido ou lento, a composição do alimento e a temperatura de armazenamento influenciam na viabilidade dos micro-organismos. Durante o congelamento lento, por exemplo, formam-se cristais de gelos extracelulares. Esses afetam menos as células, enquanto no congelamento rápido os cristais são intracelulares, então eles são mais danosos, sabe? O descongelamento também influencia a sobrevivência microbiana. Quando é feito rapidamente, aumenta a viabilidade celular. Mas, por outro lado, descongelamos repetidamente pode romper as células e destruir os micro-organismos. As mudanças celulares no congelamento, no nível celular, o congelamento leva à formação de cristais de gelo que desidratam as células, alteram a viscosidade e pH e aumentam a concentração de eletrólitos. Esse processo, no caso, ele pode provocar mudanças metabólicas, como a perda de gases essenciais para a respiração de micro-organismos aeróbicos e, em casos extremos, a denaturação de proteínas celulares. Então, esses micro-organismos que se lidam bem com as baixas temperaturas, como os psicotróficos, podem se adaptar ao frio, produzindo mais ácidos graxos insaturados. E, no caso, eles vão manter a fluidez da membrana celular. O descongelamento, gente, ele é crítico para a sobrevivência microbiana. Os processos lentos de descongelamento são mais letais. Eles permitem as reações que aumentam os danos nas células. Os micro-organismos psicotróficos, que crescem bem em baixas temperaturas, ajustam sua estrutura para sobreviver ao frio, sintetizando então os ácidos graxos insaturados. Eles mantêm a membrana funcional. Alguns psicotróficos produzem mais polissacarídeos, causando deteriorização em produtos como a carne moída e as salsichas, por exemplo. A eficiência metabólica deles, então, diminui, mas ainda conseguem transporte de solutos e síntese de proteínas, mantendo-se viáveis em temperaturas muito baixas. Em relação ao descongelamento em micro-organismos psicotróficos, esses efeitos ajudam a entender as vantagens e limitações do congelamento como método de conservação, destacando que ele preserva o alimento sem alterar o sabor, mas não elimina completamente todos os micro-organismos. Além do congelamento, outro método de conservação é a irradiação. A radiação ionizante, como raios gama e partículas beta, ela é eficaz contra micro-organismos sem aumentar a temperatura dos alimentos. Ela é chamada de esterilização a frio. Essa radiação UV, ela tem menor poder de penetração. Ela é usada para tratar a superfície dos alimentos, mas ela pode causar reação indesejável, como a oxidação de lipídios, por exemplo. Então, por qual motivo são usados esses métodos? No caso, esses métodos eles são usados para prolongar a vida útil dos alimentos, mas é essencial combinar técnicas para melhor controlar a sobrevivência microbiana e garantir a segurança e qualidade dos produtos. Então, continuando o que a Tamara falou, eu vou falar do efeito da radiação sobre os micro-organismos. A eficácia da radiação de destruir micro-organismos depende de radioresistência, variedade entre micro-organismos, gram-negativas são as mais sensíveis do que as gram-positivas. Os esporos também são mais resistentes. O número de micro-organismos, que mais micro-organismos requerem maior dose de radiação. A composição do alimento, que os meios proteicos conferem mais resistência que soluções tampão. Oxigênio, a ausência do oxigênio também aumenta a resistência. O estado físico do alimento, as células desidratadas e congeladas são mais resistentes.
a condição do micro-organismo, que na fase lag são mais resistentes, enquanto na fase logarítmica são mais sensíveis. Esses fatores demonstram que a destruição de micro-organismos pela radiação é influenciada por diversas condições. Efeito da radiação sobre os alimentos. Altas doses de radiação podem causar alterações indesejáveis nos alimentos, incluindo mudanças de cor, sabor e odor. Radiólise da água. A irradiação gera radicais livres que podem alterar as características do alimento. Condições anaeróbicas. A falta de oxigênio reduz sabores e odores indesejáveis. Sensibilidade de compostos. Proteínas e aminoácidos podem formar subprodutos indesejáveis como amônia e gás carbônico. Alterações em lipídios. A oxidação resulta em rancidez, especialmente na presença de oxigênio. Mudança em carnes. Pode ocorrer odores estranhos devido a compostos voláteis. Impacto nas vitaminas. Podem reduzir algumas vitaminas do complexo B e aumentar outras. Frutos e vegetais. A irradiação causa amolecimento e odores desagradáveis pela degradação da pectina e celulose. Agora eu vou falar da estabilidade dos alimentos irradiados durante o armazenamento. Alimentos que passam por alta radiação podem estragar se algumas enzimas não forem eliminadas. Já os que recebem doses menores podem estragar por causa de micro-organismos que sobrevivem, especialmente se forem guardados em temperaturas que favorecem o crescimento deles. Conservação de alimentos como agentes químicos. Os conservantes químicos são substâncias que evitam a deteriorização dos alimentos por micro-organismos. Eles incluem sais comuns, açúcares ou vinagres. O Códex Alimentários estabelece uma dose diária aceitável, a ADI, para garantir a segurança expressa por gramas e quilos de peso corporal. A eficácia dos conservantes depende de concentração, deve ser adequada. Doses muito baixas podem estimular o crescimento microbiano. Temperatura. A toxicidade aumenta com a temperatura. Alimentos em temperatura ideal para micro-organismos podem ter eficácia reduzida. E o tipo e número de micro-organismos. A sensibilidade varia. Maior contaminação diminui a eficácia. Conservantes não devem ser tóxicos ou alterar o sabor. Os conservantes permitidos no Brasil incluem ácidos benzoico, ácido sórbico, ácido propiônico e parabens. 2. Nitratos e nitritos, dióxidos de enxofre, nisina e natamicina. Ácidos lipofílicos e derivados. Os sais dos ácidos sórbicos, benzoico e propitônico são usados como conservantes devido à sua solubilidade, baixo custo e baixa toxicidade. Os propionatos e benzoatos são mais baratos que os sorbatos, enquanto os estéreis de ácido hidrobenzoico são menos comuns por serem caros. Esses ácidos são eficazes porque, em sua forma não dissociada, penetram nas membranas celulares, aumentando a entrada de prótons e elevando a demanda de energia das células microbianas para manter o pH interno. Ácido benzoico e benzoatos. O benzoato de sódio, primeiro conservante químico permitido nos Estados Unidos, é amplamente utilizado devido à sua eficácia em alimentos ácidos. Sua atividade antimicrobiana aumenta em pH baixo, sendo ineficiente em pH próximo à neutralidade. A forma ácida não dissociada penetra rapidamente nas células microbianas, bloqueando a oxidação da glicose. Embora possa gerar sabores indesejáveis em alguns alimentos, esse efeito pode ser minimizado no organismo. O benzoato se converte em ácido hipérico, que é eliminado pela urina, e os limites permitidos no Brasil variam de 0 a 130 gramas, ou 100 gramas, ou 100 ml. Ácido sórbico e sorbatos. Compostos. O ácido sórbico e seus sais são usados como conservantes em alimentos. Solubilidade. Os sais são preferidos por serem mais solúveis em água do que em ácido puro. Eficácia do pH. Funcionam melhor em pH entre 4 e 6 e são ineficazes acima de 6,5. Ação antimicrobiana. Combatem bolores, leveduras e algumas bactérias, mas são menos eficazes contra as bactérias láticas. Mecanismos de ação. Acredite-se que inibem processos em fungos, dificultando sua multiplicação. Uso no Brasil. É permitido em alimentos como coco ralado, bombons e molhos, com limites de 0,01 a 0,020 gramas por 100 gramas ou 100 ml. Metabolização. São metabolizados como outros ácidos graxos, gerando gás carbônico e água. Ácido propiônico e propionatos. Uso em alimentos. O ácido propiônico e propionatos são usados em pães, bolos e chocolates. Inibição de fungos. Impedem o crescimento de fungos, mas permitem a ação das leveduras, ideal para panificação. Propionato de cálcio.
muito usado também por adicionar cálcio e auxiliar na fermentação. Proteção contra bactérias. Evitam bactérias que deteriorizam pães, como as do gênero Bacillus. Atividade antimicrobiana. Eficaz em alimentos com baixa acidez, semelhante aos benzoatos. Ésteres do ácido para-hidroxibenzoico. Uso em cosméticos e alimentos. São usados como conservantes antimicrobianos em cosméticos e em alguns alimentos. Tipos permitidos. Nos Estados Unidos, metil, propil e ipilparabeno são aprovados para alimentos. Outros países também permitem butil e etilparabenos. Eficácia antimicrobiana. Atuam na forma não dissociada, sendo eficazes contra fungos e leveduras, mas pouco eficazes contra bactérias gram-negativas. Potência variável. O propilparabeno é mais ativo que o metilparabeno. Epilparabeno é eficaz contra Clostridium botulino e bactérias maloáticas. Limites legais. Na legislação brasileira, são permitidos em concentrações de até 0,1%, com melhor atuação em pH até 8. Vou falar dos nitratos e nitritos na conservação das carnes. Eles são usados em soluções para curar carnes porque eles ajudam a estabilizar a cor vermelha. Eles também inibem micro-organismos e melhoram as características sensoriais das carnes. Embora os nitritos sejam realmente eficazes como conservantes, sua utilização tem riscos, porque elas podem reagir com as aminas, que formam as nitrosaminas, que são compostos potencialmente carcinogênicos. Várias combinações de conservantes estão sendo estudadas para reduzir a quantidade de nitrato necessária. Por exemplo, a combinação de sorbato com nitrito, que se mostrou-se muito eficaz na prevenção da formação de toxinas botulínicas, dependendo da condição do produto. E tem a nisina como conservante alimentar também. A nisina é uma bacteriocina usada como conservante em alimentos e aprovada em mais de 46 países, incluindo o Brasil, onde é aplicada em queijos fundidos e produtos de queijo. A nisina é eficaz contra bactérias gram-positivas, principalmente pelos formadores de esporos, mas é ineficaz nas gram-negativas e em fungos. Além dos queijos processados, ela também é usada em laticínios, leite condensado, leite pasteurizado e produtos processados do tomate, porque ela é muito eficaz em ambientes ácidos. A niacinamida, como conservante alimentar, é altamente eficaz contra bolores e leveduras, mas é ineficaz contra as bactérias. E no Brasil ela pode ser aplicada na crosta de queijos, com um limite máximo de 2 mg, sem migração para a parte comestível do produto. E o modo de ação dela atua ligando-se aos esteróis da membrana, alterando a permeabilidade seletiva e inibindo o seu crescimento. E os conservantes químicos, como sal, açúcares, ácidos orgânicos e a defumação. No sal, em altas concentrações, ele desidrata o alimento e os micro-organismos, criam um ambiente isotônico quando a água sai da célula, levando à plasmólise e à inibição do crescimento de micro-organismos. Já no caso do açúcar, funciona de forma semelhante do sal, mas requer concentrações 6 vezes maiores para um efeito conservante. E tem aplicação muito comum em conserva de frutas, balas, confeitos e também em leite condensado. Nos ácidos orgânicos, o ácido acético cítrico e lático são utilizados como acidulantes. O ácido acético é o mais eficaz, mas algumas bactérias são tolerantes a ele. Os ácidos cítrico e lácteo têm atividade antimicrobiana e restrita a pHs baixos. Já na defumação, a fumaça tem compostos fenólicos e formaldeído, que atuam na desnaturação de proteínas. O calor da defumação também reduz a carga microbiana, e a atividade antimicrobiana é maior contra bactérias gram-negativas. Eu vou falar também um pouquinho do ozônio. A eficiência do ozônio como desinfetante depende muito da temperatura, da umidade e da presença de matéria orgânica e o tipo do organismo, né? Ele é muito usado em tratamentos de água, maturação de cidra e de vinho e
esterilização de garrafas e retardamento de crescimento de micro-organismo na superfície dos alimentos. Nos agentes antifúngicos para a fruta, a gente tem o benomil. Ele é aplicado em concentrações de 0,5 a 1 grama na superfície das frutas e é o mais eficiente, sendo eficaz contra a podridão seca causada por Fusarium. A gente tem também o tiabendazol, que é um agente utilizado para o controle de fungos, especialmente em frutos. A gente tem o bifenil, que é usado para prevenir a deteriorização de frutas cítricas durante o armazenamento e geralmente é aplicado com um envoltório de frutas ou em folhas entre camadas. E esse foi o nosso trabalho. Obrigada por nos escutar até aqui.